gente se conecta, um novo amanhecer, energia que liberta, pro corpo florescer. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história é uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram, no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast, eu encontro meu lugar. Inteligência emocional nas empresas, né? Muitas vezes a pessoa é contratada, né, pela hard skill e demitida pela soft skill, ou seja, contratada pelo currículo e demitida por falta de comprometimento. Que é o que mais acontece, de né? Inteligência emocional pelo comportamento, não é? E também, né, nossa convidada, mãe de gêmeas, então muitas vezes, né, fala assim, pega lá, eu sou mãe, não consigo empreender, ou como que eu vou dar conta de tudo isso? Então, com muita honra, muito carinho, a gente recebe aqui no nosso estúdio Núria Santos. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Maravilha, Núria. E bora lá transbordar, né, sobre esses assuntos. E a Núria também, ela é CEO, né, da Tijoleste, é isso? Isso, exatamente. É, a gente vai falar bastante, Quero entender tudo aí. Né, sobre, muitas vezes, né, você comemorar ali, né, trazer bem-estar com a sua família, para você poder trilhar esse caminho de inteligência emocional. E o que já mais me chamou a atenção aí é que eles trabalham bastante com a área gourmet, que é o que mais me chama a atenção aqui. De pizza aqui, ó. Amo uma Núria. pizza, não é? Meu nome é Rafa Macedo, tô aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa. Trazendo mais saúde energética para você, saúde física, mental, emocional e espiritual no seu dia a dia. E como vocês sabem, a gente começa o podcast com a pergunta, Núria, o que é saúde para você? Saúde, ser mãe de gêmeas. Já começa por aí, né? Haja saúde, né? Muita. Mulher nesse ano de 2025, com várias demandas, dando conta do recado e não surtando de nada, mas às vezes a gente dá uma descidinha do salto. Surta, mas segue, né? Segue. Plena. Né? Plena, gente. Mas não, dá super certo. E eu acho assim que existe uma mulher com uma saúde antes de ser mãe e uma outra depois de ser mãe. Depois do positivo, né? Porque assim, antes do positivo, eu idealizava, sonhava. Romantizava ser mãe, né? Quando eu tiver filhos, minha filha vai ser assim, assim. Eu nunca imaginei ser... As expectativas e realidades, né? Não, 2, menino, menina, nada. Nunca tive, né? Mas, enfim, gêmeas, 2 meninas e super de boa hoje. Porque assim, aquela mãe que tá saindo da maternidade, que é tão lindo, você é o centro das atenções. Chega em casa, os bonequinhos têm pilha, tem corda. Não para nunca, né? Onde que tá a pilha, né? Onde tá? Nasceu, uma delas tinha 2,100, outra 2,200 de peso.
Nossa. Eu nunca dei banho em criança, em boneca, nunca foi meu... Imagina 2 criancinhas assim, molinhas. Uhum. Então, assim, então é muita novidade. E assim, pra quem quiser ficar... Idealizar a minha pessoa, depois você fica com uma sanidade mental boa. Mas eu tinha 10 mamadeiras. Eu Uau. amanhecia sem nenhuma limpa às 7 horas da manhã. Ou seja, eu gastava 5 mamadeiras das 11 da noite às 7 da manhã com as meninas. Dormir que é bom, ficou pro passado, né? Ficou. Era um sonho de consumo. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante. Uma outra coisa importante enquanto mãe de gêmeas. Cada mulher tem uma importância ao amamentar. Uhum. O aleitamento materno, existe uma campanha a favor, existe todo um processo que realmente eu acho que pro bebê em si tem uma melhora significativa. Só que é muito difícil o aleitamento materno exclusivo. Quem dera ser gêmeos. Então, eu acho que nesse mundo, quando a mãe já está numa novidade, aquela chuva de hormônios, aquela chuva de palpites, e aí você ainda tem que dar conta de amamentar. Então, eu acho que eu fui mãe já mais velha, já tinha 38 anos quando eu fui mãe, para 39 quando as meninas nasceram. Então, elas nasceram de 38 semanas e 5 dias. Então, elas nasceram muito bem, elas estavam com Apgar bom, eu estava muito preocupada porque a minha formação era da saúde, então eu estava muito preocupada como elas nasceriam, né? E aí, quando eu vi que elas estavam bem, que elas não precisavam de UTI, sabe aquela surtadinha que a gente dá como profissional da saúde? Aí a médica neonatologista fez assim pra mim, vamos pôr pra mamar? Eu falei, não. Como não? Eu falei, da fórmula. Porque assim, eu não vou dar conta deste recado. Então, e pra mim tava tudo bem. Eu tinha alugado bomba pra tirar leite, eu tomava água, tomava o suco na feira, caldo de cana, a canjica, tudo que me traziam. Mas pra mim, o não amamentar não seria uma dificuldade. E eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente deixar claro, pra quem é mãe de um ou de múltiplos, não importa. Vai dar tudo certo e faça o seu melhor naquele momento. Porque o seu filho, quando crescer, ele vai honrar esse momento seu enquanto mãe, enquanto pai. Porque ele vai saber que naquele momento você fez o melhor que você podia. E que estava tudo bem. Independente É isso, né? dos palpites aleatórios. Que tem o tempo todo, né? Porque dar inteiro. palpite na vida dos outros é mais fácil também, É né? mais fácil, é mais legal também, né? Funciona. Gente, como funciona o palpite alheio, né? E aí, Como funciona? Não é? E aí foi bem, essa questão do aleitamento foi uma coisa que eu me lembrei muito. E tava tudo bem. Então não foi, tirei leite durante 1 mês e meio, mas nunca foi exclusivo. Nunca foi exclusivo, eu tirei, mas falei, gente, chega, é muita informação, então, né? E eu tive um problema com anestesia na hora do parto, e depois eu tinha dores nas costas, enjoo. Aí umas situações que a gente não sabe muito bem, acho que muita coisa emocional, certeza absoluta, hoje, 10 anos depois. E mãe de primeira viagem na época também, né? Total. E aí, assim, eu acho que uma coisa também importante, você sai do mundo da barriga pra fora. Porque enquanto você tá grávida, a sua barriga ostenta as atenções. Gente, eu chegava em casa... Tudo parece simples, né? Simples, e as pessoas só olham sua barriga. Eu juro pra você, chegava em casa com roupa clara, a blusa era mais escurinha. E as pessoas pôr a mão, ai, que bonitinho, tipo... E eu vejo, assim, que tem muitas mães que não gostam, não aceitam. Mas entendam, aquele ato de que a pessoa tá pondo a mão é um ato de carinho. Independente da troca energética, enfim. Mas aceite como um ato de carinho, naquele momento, pra você e pro seu bebê. Porque quando esse bebê tiver o cordão umbilical cortado, ele vai ser o centro. E às vezes você não consegue administrar essa coisa de ficar nos bastidores. Né? Então eu acho que tem umas coisas que no momento do parto faz a diferença. Ali naquelas primeiros dias fazem a diferença. Sensacional. Olha Muito só, bom. já episódio começando aí já com várias informações trazendo mais saúde para você. E se você conhece alguma mamãe aí que precisava dessa informação, bora compartilhar. Não é? Você faz parte desse movimento. Se inscreva no canal, deixe o joinha e também comente aí suas opiniões sobre todo esse movimento trazendo mais saúde para você. E falando sobre saúde,
deixa o recado da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde para você no seu dia a dia. E Núria, né, quando você teve as gêmeas, então você já estava trabalhando, né, dentro da empresa familiar da Tijoleste, certo? Já não era mais da área da saúde. E como que foi, né, esse movimento Essa de ter gêmeas? transição. Tô perguntando tudo isso, né, para você em casa aí perceber o quanto é importante a inteligência emocional dentro da empresa, mas não só dentro da empresa, para a vida. E até Não como é? ela chegou lá, né? Porque ela teve que criar, né, essa filosofia dentro da empresa, né? Verdade. E meu pai era do tempo que anúncio de empresa era das páginas amarelas, a UESP. Imagina agora eu falar pra ele que ele tem que postar no Instagram, no TikTok. Aí eu posso contar um segredo? Conte. Vamos lá. É um segredo. Você assumiu essa Só área. entre nós três Só aqui, nós ninguém três. tá Ninguém ouvindo. sabe. Só nós três. Quando eu vou postar alguma coisa que não é de acordo com o perfil quadradinho que ele gosta, eu bloqueio ele no Instagram. E ele não vai ficar Aí sabendo. Ele não vai ficar vendo. Ele não Aí ele sabe. não vê, aí quando a postagem vai lá na timeline mais pra baixo, eu desbloqueio ele. Por quê? Ele entende que o produto é o produto, a peça. Mas a gente tem que pôr o produto lá na casa do cliente. Né? Então, por exemplo, quando ele fala... Contextualizar, né? Para as Exato. pessoas verem. Né? Eu sou desses. Entendeu? Então, a gente precisa trazer... realmente no lugar para que a pessoa tenha as ideias. Ainda mais agora com tanta internet, com tanta imagem, com tanta coisas que não é realmente real que dá certo. Então, é complicado. Por exemplo, uma coisa que eu acho que se vocês me permitirem seria Por favor. bom falar. Claro. Uma coisa que a gente vende muito na empresa é churrasqueira. Churrasqueira, tanto de alvenaria quanto pré-moldada. Minha área preferida da casa, inclusive. Pronto, viu? Você tem churrasqueira? Eu não É. tenho Não, churrasqueira, então vou te contar pra quando você tiver. mas terei. Pronto. Então vou te contar pra quando você tiver. Você prefere ter em casa ou apartamento? Eu prefiro casa. Arrasou. Então vamos lá. Vou ensinar primeiro uma chaminé de churrasqueira pra residência, ok? Ok. Porque você já imagina aquele churrasco com todo mundo, com a família reunida, com os amigos, qualquer que seja a data. Ou um dia comum, ou então de aniversário, ou de fim de ano, enfim. E a fumaça da sua churrasqueira não sai. Nossa. Fica toda no ambiente. O que você faz? Leva o povo pro quintal? Convida o vizinho? Porque a fumaça vai estar atrapalhando. Então, assim, uma coisa que é super importante, guarda pra sua churrasqueira. Uhum. Uma chaminé de uma churrasqueira, ela tem que sair reta. Ela tem que ter, no mínimo, 22 centímetros. E ela, se precisar de fazer curva, muita necessidade, 45 graus. Que é 45 máximo. graus, Pra não- endireita e volta. Pra não travar fumaça, né? Exato. E tem muito projeto de prédios aí que lançam errado aí já, Isso. né? 90 graus. 90 É. graus não. Por quê? A água vai, né? Pra todo Uhum. lugar vai. Agora, a fumaça da churrasqueira, ela é pesada, ela é densa. Ela volta, né? Ela volta. E aí, onde ela vai procurar um lugar mais frio? Na boca da churrasqueira. Uhum. E volta E sai de pela verdade. churrasqueira, né? E sai. E volta pra gente grande. Tanto que agora eu lembrei, gente. Foi. Uhum. Olha. Gêmeas. Minha irmã tem 3 filhos, eu tenho 2. Ela ganhou de mim. Mas delas foram um de cada vez. O pediatra das crianças tava com problema que a mulher dele não deixava ele fazer churrasco, porque o churrasco da varanda do Ah, apartamento. Mas aí não era aquelas varandas gourmet do próprio prédio. Porque do era. próprio prédio Era tem do já próprio uma... Mas eu vou te contar um segredo. Que não fazem certo. A gente pode falar que não pode fazer, que faz certo. É melhor a gente falar que pode fazer melhor. Ah, sim, é. Né? Então, o que acontece? Ele falou pra mim, você não sabe. A Delbia... esqueci o nome, ela tem um nome diferente. Mas ela não me deixa fazer churrasco, eu preciso que você resolva meu problema. Eu falei, eu? Falei, tio Cláudio, eu não sei resolver. Falei, não, eu preciso. Eu falei, tá, mas o que você precisa? A fumaça não volta. A fumaça não sai, a fumaça volta toda pra dentro da minha casa e fica a cortina cheirando e minha mulher não deixou usar. Falei, tá bom. Falei com meu pai, não, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, eu não sei. Mas ele tem nas Vamos mãos descobrir, né? as 5 vidas mais importantes da sua vida. É. E, portanto, se vira. Vamos ajudar. Se vira. Aí ele falou, eu falei, 5 vidas mais importantes. As minhas 2, as 3 da minha irmã. Falei, se vira, como você vai resolver o problema do pediatra? Aí, o que ele fez? Levando pra churrasqueira de apartamento. Você tem o duto coletivo, que a construtora entrega,
E você também tem a sua churrasqueira, que às vezes a construtora deixa você fazer, às vezes já vem pronto. Então precisa de 2 situações importantes. Uma é a questão de exaustão. Então o prédio vai ter o exaustor lá em cima, e o ideal é que cada condômino, cada churrasqueira tenha o seu exaustor. Tá. Tá? Dependente, né? Independente. É o que eu vejo muito do próprio prédio. Isso. Mas aí não dá conta, vai Sim. voltar. Ainda mais agora que todo mundo fecha a varanda, põe sofá, põe cortina, né? E vai ficar cheirando churrasco a semana inteira. Porque a pessoa que tá lá dentro não percebe. Mas quando ela entra, fala, nossa, tá cheirando churrasco. Então, assim, o que é importante? Essa questão, a exaustão do prédio e a exaustão individual. Segredo. Aí você vai pôr o exaustor, que é uma questão elétrica. O motor, manutenção, fato. Tem muitas pessoas que usam o quê? Um ventilador, até motor de ventilador. Ou já teve um cliente que foi, gente, eu só não... Cooler de computador eu colocaria. Mas, não, ele pôs aqui, você gosta de tecnologia, né? Eu sou da tecnologia. Arrasou. Da Porque tecnologia. ele colocou, sabe aqueles exaustor de banheiro, de plástico? Sim. Que é quase um cooler de O que computador. aconteceu com o exaustor de Derreteu plástico? tudo, provavelmente. Assim, quando ele chegou lá, eu falei, ai, meu Deus, não podia rir. Eu tinha que ter boa educação para não rir. Eu falei, sério? Ah, tá. Então, assim, o que é importante? Igual colocar lâmpada comum, tem que pôr uma lâmpada de forno, uma lâmpada Exato. que aguenta a temperatura, Exato. né? Mas, olha, essa foi Vocês devem ver crucial. cada coisa, Vê. né? Aí, então, que assim, uma coisa importantíssima para exaustor é que o motor seja blindado. Por quê? Para que a gordura não trave o motor. Esses exaustores são mais caros? São. Então, assim, uma coisa que vale a pena aí já não é nem só na minha área, mas acho que em todas. Se você vê na internet uma questão, um produto mais em conta do que você está vendo numa loja física, atente às diferenças. Desconfie e veja qual é a diferença, Entendeu? né? Porque, Prós assim, e contras. Vai ter alguma coisa que ninguém quer gastar dinheiro, rasgar dinheiro, ninguém quer gastar, sabe assim, à toa, mas o quê? Tem umas coisas que na minha terra chama-se bom senso, Procedência é importante ainda Eu na acho nova que- era também, né? entendeu? Então assim, acho isso que é uma coisa importante a gente deixar claro. E a questão também que eu gosto muito de frisar para as pessoas é a questão do quê? Do preço e do valor. Porque às vezes a pessoa fala, mas na internet tem aquele que mostra. Eu vi, realmente, tá bem mais barato, tá. Só que o senhor viu se essa churrasqueira do senhor acompanha a grelha? Se essa churrasqueira do senhor acompanha refratário por dentro? Olha uma foto, mas não olha o anúncio, né? Isso Entendeu? acontece direto, né? Então assim, é muito comum as pessoas verem o preço e não o valor agregado àquela peça. Então tá, sei lá, vou chutar, tá? Ele vai pagar a churrasqueira, vai, R$500. 300. Mercado Livre, Marketplace, Home Center, tá. Só que aí a churrasqueira chegou na casa dele. A churrasqueira não tem chapéuzinho em cima. Choveu, vai. Já era, os né? bifes lá dentro, entendeu? No mínimo. No mínimo. Não tem refratário dentro. Ou seja, a churrasqueira vai trincar. Não tem grelha, você vai fazer o churrasco onde? Né? É bem aquela, né? O barato sai caro. Então, assim, Literalmente. é umas coisas que as pessoas têm que prestar atenção no preço e no valor. Que eu chamo de um pouco, às vezes, de economia porca. Tipo, E- pesquisa um pouco. E nesse momento, né? Lidar com o cliente, você acredita que é importante a inteligência emocional? Eu acho que sim. Totalmente, né? Totalmente. É muito interessante essa coisa de lidar com o cliente. O cliente, eu acho que as pessoas têm muito tabu em relação à venda. Primeira coisa, acho que as pessoas têm bastante resistência em vender algo. A pessoa já vende com vergonha. Só que, por exemplo, se vocês não vender, eu não consigo X coisa. Por exemplo, se eu não comprasse a formação que eu tenho, que o fulano me vendeu, que o ciclano criou, como que a gente vai fazer? Então todo mundo precisa vender algo para quê? Para que você compre algo para que todo mundo cresça. Entendeu? Então assim, eu acho que quando olha um vendedor, a pessoa já olha o vendedor tipo, vai querer me enganar, vai querer levar vantagem. Então assim, eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil, acho que independente da área que seja, e talvez com a pandemia a gente aprendeu outra coisa também. A questão da venda presencial. Ficou muito mais cômodo a venda online, WhatsApp, chamada de vídeo, a gente vende por WhatsApp, chamada de vídeo. Bom, manda foto, tudo bem, independente do produto. Só que a maioria das vezes a gente pede para o cliente vir à loja. Por quê? Às vezes o que eu estou vendendo não é o que ele está imaginando, o que ele está idealizando. E eu tenho muito isso de, tipo, ver
pra entender, putz, isso aqui é o tamanho certo, porque chega aqui aquele negócio, o tamanho já é diferente. Entendeu? Então, assim, isso é muito difícil. Às vezes, você trazer a pessoa na loja, a pessoa é muito ríspida com você. Eu só estou perguntando o preço. Tudo bem, eu vou dizer para a senhora o preço. Só que depois que eu dizer para a senhora o preço é tanto, chegar aqui é Y, você vai ficar brava comigo? Então, assim, deixa eu fazer algumas perguntas para a senhora, o mínimo e básico, para que dê certo. Mesma coisa, por exemplo, quando a gente vende, por exemplo, sei lá, piso. Não vai pôr o piso, que é aqueles pisos de calçada que é permeável para diminuir enchentes, as coisas, colocado direto na terra. Não pode pedra, mas direto na terra. O cliente quer que eu entregue e aí ele ainda vai quebrar a calçada. Gente, vamos pensar um pouquinho? No pedreiro, no instalador, na mão de obra, quebra a calçada, a gente programa a entrega, tá com a calçada quebrada, tirou o entulho, eu chego com o piso. Porque senão vai ser, cada pecinha pesa 2,5 kg, para aquela pessoa pôr na calçada, pôr para dentro, para fora. Ficar empurrando... Entendeu? E ter uma visão macro e de todos que estão envolvidos. Trabalhar todo mundo. Em conjunto, ter né? a tal da empatia. Não sou eu, tô pagando, ele vai fazer. Não, gente, pelo amor de Deus, vamos pensar um pouquinho com carinho. Entendeu? Então, eu acho que tem umas coisas que... Aí depois que o cliente passa por essas armaduras, talvez, por essas resistências, esses pré-conceitos, você consegue lidar. É muito engraçado isso. Então, assim, a inteligência emocional, às vezes, por exemplo, também, a pessoa tem uma empatia, né? Às vezes eu escuto a pessoa não foi com a minha cara, o santo não bateu. O tal do rapport não existiu. Né? Acho chique. Não existiu. Então, assim, com o outro vai existir. Então, deixa, às vezes... Isso, até às você vezes, perceber, né, que, não, tal pessoa chama tal outra pessoa, já coloca no lugar, entendeu? né? Porque às vezes a forma como a pessoa fala, a outra pessoa já tá tão rígida, tão brava, que ela já vai chegar batendo. E às vezes essas coisas é difícil falar, mas a gente tem que aceitar. O que incomoda o outro é o que mais a gente precisa trabalhar. Exatamente. As nossas maiores dificuldades estão nas nossas inabilidades. Então, assim, às vezes a pessoa já chega sendo muito ríspida, não tendo jogo de cintura, mas a gente só tá replicando o que ela tá espelhando. Entendeu? Então, às vezes, uma palavra diferente, isso acontece muito. Às vezes eu tô na minha sala, às vezes, até minha mãe é quem fundou a empresa, tudo, minha mãe tá sempre lá. Ela, meio que as pessoas vão lá, às vezes, pra conversar com ela, porque a senhora ainda aqui? Aí ele, eu aqui isso ainda. É legal, né? Eu aqui ainda. Sim, claro, eu aqui. Entendeu? Depois da pandemia, eu disse, nossa, senhora sobreviveu. Sim, eu sobrevivi. Bem, né? E ela não conta a idade dela pra ninguém, mas eu vou contar pra vocês. Só pra gente, hein? Gente, ela tem 72 anos. Olha lá. Pronto. E aí... Entendeu? E ela ativa, tá lá. Tá nova e tá ativa, que bom. É. 5 netos. Ativa em casa e na empresa. Não dá Muito nem pra bom. ter a síndrome do ninho vazio. Não é? Não deu tempo. Não deu tempo. Eu e minha irmã não damos conta da síndrome do ninho vazio. Mas, às vezes, ela com a idade mais velha, ela entra e a pessoa acaba dando uma... Compreende. Olha, eu tenho idade pra ser sua mãe. Assim, entendeu? Às vezes, eu cozinho, você cozinha. Então, assim, isso não vai funcionar. Principalmente profissionais que estão muito acostumados com papel. E que não estão acostumados com a mão na massa, literalmente. Então, às vezes, não vai dar certo. E as pessoas, às vezes, não aceitam essa questão de um ajudar o outro. Sim, essa questão de você se colocar acima, né? E não sei se tem alguma coisa a ver, mas eu gosto muito. Toda vez que eu falo de assim, eu aprendi e eu gosto de ensinar as pessoas, não sei a visão de vocês. Quando você fala do perdão, você tem que perdoar. Tá, você tem que perdoar, mas para você perdoar, você tem que estar acima ou abaixo da pessoa. Exato. Entendeu? É muito fácil falar, eu perdoo. Perdoa, não perdoa, não. Para você perdoar realmente na sua essência, você precisa o quê? Estar abaixo da pessoa. Porque senão você não consegue. Por superioridade. Não. Então, assim, eu acho que essas relações humanas hoje tá muito difícil porque todo mundo quer ficar um sobre o outro. Então, onde está a nossa inteligência emocional? A competição fica aí, né? Fica, né? Então, eu acho isso. E também penso que essa questão emocional, a pandemia trouxe uma coisa importante, que é o quê? O valor de estar com os seus próximos, né? Eu fiquei 118 dias sem ver meus pais. De ver da varanda, deixar as coisas da empresa no hall, passar álcool, trazer, sabe essas coisas? Aí hoje eu falo, gente, como eu consegui? E nisso, muitas outras pessoas, e todo mundo era solidário.
Era engraçado. Só naquela época, as pessoas esqueceram tudo, né? Né? Por exemplo, você Porque já falava, mudou nossa, tudo, né? o pessoal que entregava as coisas, o lixeiro, ele tava ali numa situação que ele precisava trabalhar para quê? Para você estar em casa de máscara, luva, quase praticamente com roupa de astronauta. Então, assim, hoje as pessoas não dão muito mais não, ao meu ver, não dão mais valor sobre isso. Então, eu acho que a questão de inteligência emocional deveria ser matéria fundamental na escola, igual o ABCD, igual a questão de alfabetização. O básico, né? O básico. Quando foi que você começou a mergulhar nesse universo? Teve algum motivo específico? Então, fazem 1 ano e 2 meses eu me separei. Então, quando eu me separei, eu achei que eu precisava ajudar o outro. Porque eu tava certa, gente, como eu era certa. Dona proprietária da minha verdade, entendeu? Uma influente dominante. Aí eu fui ver o quê? Que eu não estava certa. Eu podia ter visto a vida, feito as mesmas coisas, visto de uma outra forma, interpretado de uma outra forma. Mas pra isso eu precisei do quê? Estar no Instagram, na timeline, fazendo nada. E aí eu vi um vídeo do Márcio Micheli, e nesse vídeo, o que ele me falou me chamou a atenção. Eu falei, nossa. Aí ele tinha uma imersão. Falou comigo, né? Pelo jeito, eu falei, né? vou lá ver esse moço, porque acho que alguma coisa bateu. O santo bateu. Aí eu fui a minha imersão de 3 dias, onde o que ele falou pra mim, os eventos pra mim, para as 3 mil pessoas que estavam no evento, o evento de injustiça, essa questão do ressignificar, essa questão da inteligência emocional, mostrou que o homem espera de uma mulher no relacionamento e que uma mulher espera de um homem no relacionamento, independente de ser casal ou de vendas, de hierarquia. E aí isso começou a falar muito comigo. E aí eu falei, gente, isso não é para os outros, e sim para mim. Porque a partir do momento que eu tenho uma inteligência emocional razoável, porque todo mundo tem todos os defeitos, problemas, cada dia, né? Ninguém tá 100% o Ninguém tempo tá 100%, todo, né? Exato. só existe um pleno 100%, papai fez todos imagem e semelhança dele, portanto, temos que ser também todos bons como, mas a gente tem os precalços da vida, né? Terrena. Mas enfim. Estamos assim, né? Estamos assim. Aí eu falei, gente, como a vida fica mais leve pra gente? Por quê? A vida é uma pergunta que eu aprendi. A vida é fácil ou difícil? Depende. Pra nós aqui é sempre leve e divertida. Leve. Pronto. Então, assim, a vida tem que ser leve e fácil. Se ela é difícil ou complexa, é porque você não tem as habilidades pra torná-la leve e fácil. E quem complica Ou- somos nós mesmos, né? Fala, ou tá difícil, pois não largou o velho, no sentido das Tem essa crenças também, né? limitantes, não Isso. está aberto, né? Que eu falo de frequência na disposição, na aceitação. não é? Verdade, verdade. Porque assim, é mais fácil você acusar o outro do que a si mesmo. Né? E assim, aí você consegue entender, a inteligência emocional não é pro outro, é pra si. Né? E isso a gente vê bastante no dia a dia, quando a gente atende em particular, em dinâmicas quando a gente faz em escola, com mães, em empresa. Você percebe assim, o quanto é difícil, por exemplo, eu gosto muito de quando eu entro numa empresa, fazer o perfil comportamental do líder ou do gestor. Geralmente ele não quer. Ele quer dos funcionários dele. Claro, porque faz todo mundo, menos de Né? mim. Lógico. Mas aí, Eu não estou em avaliação. não. Mas aí tem uma forma mais legal. Vamos fazer com feedback. Porque a gente vai fazer aquele perfil comportamental com feedback. Ou seja, pessoas ao seu redor, independente de quem seja, tá? A mãe, a esposa, o funcionário, o porteiro, o assessorista, Os envolvidos, né? todos. Até aquele rapaz que ele compra pão todo dia. Vai receber um link e vai preencher falando daquela pessoa. Por quê? Porque aí ele vai saber realmente qual que é o perfil comportamental dele diante de todos os papéis que ele exerce na vida. E isso Não só profissional. com o anonimato das pessoas. Ou ele fica sabendo quem que... Ele dá os links pra quem quer. Entendi. Ele pede. Ele pede. Uhum. A partir do momento que a pessoa chega num ponto que ela quer se autoconhecer, ela não é perfeita, ela tem que estar aberta à crítica e elogio. Como ela vai receber essa crítica? Só diz respeito a ela. Porque a pessoa está falando o quê? E a pessoa recebe a orientação. Seja autêntico, verdadeiro. Por quê? É porque o fulano quer saber o que você pensa. Não é uma picuinha, uma briga. Não. É realmente para saber o que o outro pensa. Por quê? Eu acho, agora falando isso, eu lembrei de uma outra coisa. As pessoas sofrem porque geram expectativas. Sim. Geralmente por isso, né? Se você não gerar expectativa, você não sofre.
E isso eu descobri depois da minha separação. Porque por várias vezes eu gerei expectativa e ali não... E eu falava, gente, e eu colocava sempre a responsabilidade na outra parte. Não, a expectativa era minha. Geralmente quem cria expectativa vem a frustração na sequência, né? É isso que eu ia Entendeu? falar. A expectativa era minha, portanto, a questão é minha comigo, não é minha com o outro. Falar, ai, todo mundo, aonde eu entro, todo mundo olha torto. Não, gente. Você que tá achando, o centro das atenções, inclusive, né? E, por exemplo, tem gente, eu amo um brilho. Hoje até que eu tô discreta. Você percebe? Olha lá. Entendeu? Eu amo brilho. E assim, se eu usar brilho de dia, de noite, pra mim, tá tudo bem. Uhum. Eu gosto, me faz bem. Uhum. Se o outro vai falar, nossa, ela é metida, ela gosta de um brilho, ela quer aparecer. Tava mais falando dele do que sobre você. Entendeu? Ele que não tem a coragem de brilhar. E muitas vezes é essa questão. É o hater, né? Diminuir o outro porque Uhum. ele não tem coragem Entendeu? É o papel de do ser hater, né? aquilo que ele gostaria de ser. E isso causa muito problemas, por exemplo, dentro das empresas. Aí, o que a gente faz? Por exemplo, a pessoa faz o gestor, o líder, que se ele aceita, eu acho fantástico. Acho que o processo pode ser até nele só. Não precisa nem de uma cascata. Agora, por exemplo, uma coisa que também é muito bom, hoje as pessoas, o Brasil é muito caro demitir, né? Então, as Até pessoas, essa, né? A carga tributária da de demissão, uma demissão né? é muito alta. Uhum. Então, você percebe que a maioria das vezes as pessoas são mandadas embora, como você disse, pelas questões emocionais, pelas coisas Comportamentais. pessoais que criam entre as pessoas. Então, assim, quando você coloca aquela pessoa que tem aquele perfil no cargo que é o melhor desenvolvimento dela, gente, ela vai ter um desempenho como pessoa e como profissional. E assim, se você tem um carro hoje legal, se você viajou para Dubai ou se você viajou para São Paulo, para o Rio, para onde quer que seja, aquele dinheiro veio do seu trabalho. Se você traz sustento para sua casa, foi do seu trabalho. Então, você levantar todo dia e ser contrariado porque você está fazendo o que você quer, gente, isso não é real. Isso não é vida. A pessoa fica extremamente desapontada e não faz o melhor de si. Automaticamente, isso vai repercutir aonde? No financeiro. Porque é onde as empresas pegam mais. Diminuiu a venda, diminuiu o desempenho, que seja. Né? Então, assim, você imagina, por exemplo, uma pessoa influente, uma pessoa que gosta de falar, que gosta de interagir, dentro de um espacinho de 1 por 1 com o computador. Tolindo a personalidade que é a pessoa, né? No fim do dia, o computador tá grudado nela e ela no computador, entendeu? E a performance cai automaticamente. Ah, é né? porque não é o melhor. Na empresa, se eu coloco, por exemplo, uma pessoa analítica, que é aquela de tabela, que gosta de tudo certinho, perfeccionista, que todas as contas vão fechar para vender. Não vai vender. Que tem que ter um jogo de cintura. Mas não vai vender nem pro cara com fome. É. Porque 0 e 1 não vai vender, tem que ter o jogo de cintura para vendas, né? Entendeu? Então, assim, é o tipo de coisa que, assim, quando a gente leva para a empresa, vamos colocar as pessoas certas, ou melhor, as pessoas indicadas que se melhor desempenham naquele momento para aquele cargo. E o teu perfil comportamental pode mudar. Você não é, você está. Então, você pode estar analítico, você pode estar influente, mas você também pode almejar um pouquinho daquele dominante, porque vai te fazer bem em algum cargo, em alguma situação da vida que você precisa. Eu acho que isso é muito legal. E a questão também da sucessão para as crianças, né? Que eu incentivo muito isso quando a gente vai fazer alguma ferramenta em escola, alguma dinâmica em escola, é o quê? A importância dessa criança começar a dar valor às coisas da vida cedo. Eu sei que não pode trabalhar, tem os programas Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz, enfim. Só que assim, as coisas, a criança não viu no celular, porque assim, hoje é celular, cartão de crédito, a criança não viu nem o dinheiro para comprar e nem foi na loja. E chegou pelo correio. Então assim, a criança dar realmente o valor àquilo, ela merece, ela teve merecimento, não é em troca. Você vê isso muito em escola. As crianças implicam com crianças por coisas tão pequenas. E isso são reforçadas pelos pais. Porque que não dão valor às coisas. De algum lugar a criança aprendeu. A criança só repete o que ela aprende. Porque se você for ver, a criança nasce totalmente... Um papel em branco, quase, né? Ela traz algumas características, algumas heranças, mas se você for ver, ela nasce ingênua, ela nasce totalmente transparente. Se você for pensar, por exemplo, em medo, que medo que a criança tem?
O bebê tem medo do quê? Uhum. Acho que no máximo ficar longe da mãe, da comida, que ela não consegue. Sim. Na vida adulta, quais são os medos que o adulto tem? Diversos. Todos os outros que foram criados desde que nasceu, né? E esses medos foram criados por quê? Por pensamentos que geraram emoções que fizeram ser um sentimento que causou aquele problema na pessoa. E às vezes a pessoa foi uma professora na escola, lá pequenininha, que fez tal comentário, ou então uma mãe ou um pai que falou alguma coisa. Não é assim, gente. A vida pode ser muito mais leve. E eu acho que uma coisa também muito importante da gente deixar claro é a questão de honrar pai e mãe. Hoje, os papéis estão muito substituível? Não sei se essa palavra é substituível. Líquido, mas, assim, né? Tipo... sem responsabilidade. Uhum. Talvez o celular crie do que melhor, né? Só que assim, você é a versão do seu pai e da sua mãe na melhor versão que eles tinham para te dar. Se seu pai falar, eu faria tal coisa no papel do meu pai, eu faria tal coisa no papel da minha mãe, minha mãe tinha que ter feito. Ela fez o melhor que ela podia naquela condição, naquela circunstância. E isso é honrar pai e mãe. Isso é você fazer o quê? Dar o seu melhor e valorizar. Porque se não fosse seu pai e sua mãe, você não estaria aqui. Eu quero falar, deu o maior Exato. presente, que é a vida. Pronto. Não importa o que fizeram, mas era o melhor que eles tinham naquele meu pai momento. batia na minha mãe. Tá bom, mas você está comprando a conta da sua mãe. Mas ele é seu pai. Honre ele. Honre a figura de pai. Porque se você não honrar a figura de pai, como que você vai fazer com os seus sucessores? Tem uns valores que são bem importantes. Depois a pessoa vê lá na internet, eu quero saber o que é valor, princípios e propósitos. Não, gente. Vamos voltar pro básico. Vamos dar valor a pai e mãe. Eles deram o melhor que eles tinham naquele momento para aquele serzinho. Naquela consciência do momento, né? E tava tudo certo. Eu acho que isso tá faltando muito hoje. Sabe o que eu comento sobre isso? Menos criancice e mais adultice, não é? Porque muitas vezes, sabe as palavras aqui da Núria, né? Cada um dá o que tem, o que recebe. E muitas vezes, né, o pai, a mãe, não pôde receber e não sabia o que era aquilo, então também não pôde não tinha mesmo a consciência. transbordar. Exato, fez o melhor que pôde e tá tudo bem. Agora você como um adulto, não é? Ok, aconteceu isso, minha infância foi difícil, foi complicada, enfim, independente do que aconteceu, e o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para ser uma pessoa melhor, não é? Eu acho assim que a pessoa tem que estar decidida a fazer. Mesma coisa, voltando na imersão, onde começou toda a minha história de inteligência emocional. Eu conheci depois muitas pessoas que ou a mulher, ou o marido, ou a mãe pediam para fazer o curso, fazer a imersão. Gente, a pessoa sai do nada e chega a lugar nenhum. Porque ela não tá na essência, né? Não foi ela que decidiu, como né? A imersão tem um forte impacto emocional, tanto que assim, a propaganda, né, o logo vai doer como nunca, para não doer nunca mais. Então assim, você consegue, durante a imersão, trazer os eventos de justiça, as dores, mas a pessoa chega lá com desdém, tipo, eu não preciso disso. É a mesma coisa, o que mais precisa de terapia é o que o menos mais corre do terapeuta, né? Você precisa o mundo faz terapia pra viver com aquele que precisava de terapia, gente. Eu acho isso o máximo. Entendeu? Não é assim. Então, assim, isso é uma coisa muito importante da gente falar. Muito importante das crianças terem como base. Ou pode, não pode. Não pode, o não é não. O não mata ninguém. O não constrói. Ele fortalece, né? E tá tudo bem. Por que não? Eu acho assim, que as crianças de hoje não é do porquê não, do que porque sim. Na minha época, meu pai falava, por que não? Ele olhava pra mim e falava, quando chegar em casa, nós vamos conversar. Hoje, você pode olhar, mas fica vesga pra criança. A criança não tá nem azul. Porque quando chegar em casa, também, né? quem vai conversar com a mãe vai ser a criança. Tá todo mundo sem limite. Vai pro quarto, fica de bico, não fala com a mãe. Amiga, não funciona assim as coisas. Eu acho assim, que tem algumas... Que adultos nós vamos entregar com essa geração de crianças que estão tendo? Os mimizentos, né? Gente, às vezes as meninas trazem pra casa, até mesmo conversa de WhatsApp. As minhas filhas têm celular, mas o celular delas é ligado de sexta à noite e desligado domingo à noite. Então, de sexta, sábado, domingo, elas têm acesso ao celular, WhatsApp, internet, rede social, enfim. Rede social não, minto. YouTube. E eu
No Visualizo. Kids ainda, né? Kids não dá mais. Até isso já tiraram. Já. Kids não dá mais, porque Eita. ficou muito 10 Kids. anos Já 10 anos, né? Tá. Mas já ficou muito Kids. Mas tudo é que Com tá os preso. limites, né? Tá tudo Supervisão. preso no meu celular, então todas as autorizações que precisa do meu celular, enfim. Não vou dizer que não passe nada. Às vezes passa que ela me faz umas perguntas que eu falo, gente, de onde você viu isso? Eu falo outro dia ela me perguntou, o que ela me perguntou? Se eu sabia que eu podia passar lipitite na bochecha. Sabe o que é lipitite? Eu não sei nem o que é lipitite. Pronto, Vamos lá. arrasou. Não Se eu sei. sabia Qual que é o que WhatsApp dela que eu já vou mandar mensagem pra ela perguntando. Eu sabia o que era o lipitite porque eu sabia que era aquele gloss vermelhinho que você pode passar tanto tá. na boca quanto na bochecha, como blush. Você, tipo, teoricamente, quem tem jeito, quem sabe, passa. Menina, eu fui tentar passar em mim. Eu parecia o desenho mal feito da Emília. E o negócio sim, ficou mas- muito estranho. E assim, na minha... Não conhecia. Eu falei pra ela, olha isso. Ai, mamãe, você passou tudo errado. Eu falei, tá, mas o que eu tinha que fazer? Você molhou? Você fez assim? Você fez assado? Eu falei, Já sabem tudo, né? Porque faz Por que parte ela da fez? vida Porque delas. ela pegou no YouTube, ela viu. Então, assim, nem tudo que tá nas redes sociais são ruins. Uma coisa que eu acho que eu aprendi como mãe. Tudo que ela me pergunta, aonde você viu? Por quê? Quem falou, Quais são as onde você fontes, viu, né? Da onde Pra mim tá. saber até onde vai a resposta dela. Uhum. Outro dia eu vi numa entrevista, acho que foi numa entrevista, que o filho perguntou pro pai, o que era sexo? O pai não sabia o que responder. Aí ele falou, tá, e onde você viu? Não, porque na ficha da escola tinha que preencher. Ele só queria saber Sim. feminino e masculino. E o pai já fantasiou um monte de outras coisas. Nossa, que é o que mais sensacional. acontece. é. Olha só, você, pai, mãe aí, né? Faz essa pergunta pro filho. No né? fim das contas, o julgamento era dele, né? Exatamente, olha que incrível. Quem É. fez todo o transmite O de embrólio. A Olha- expectativa que a gente tava Não foi. falando. Onde você viu? Não, era porque na ficha da escola, Tinha lá sexo, MF. O que é MF, né? entendeu? Ela tinha que decidir. E pronto, era E só hoje isso. em dia eu fiquei sabendo que agora até pra masculino e feminino tem um monte. Então, assim, não é tão simples assim. Não é tão simples. Tem um monte de Eu- pronome. Tem um monte Tem. que. Nossa Outro senhora. dia eu é. fui fazer... Foi pra tirar o passaporte? Não sei, mas tinha tanto que eu falei, ai, qual que será que é o meu mesmo? Calma, deixa eu perguntar. A gente pro fica na Google, dúvida até o que a gente porque tá era, meio né? confuso. É muita opção, gente. Tá Eu com falo, muita gente, opção. Entendeu? E assim, você aí entra por um lado, né? Os seus amigos, é igual pra mim, na minha terra é futebol, política, religião, vacina e máscara, eu não discuto. Então, isso são coisas que não se discute, né? Adorei os A vacina e complementares máscara, aí. não, você quer usar máscara, você usa, você não queria usar, você tá numa vacina, a vida tá feliz pra todo mundo. Só que assim, você não pode, a criança não tem esse filtro. Você não vai falar no meio de um monte de palmeirense, você é corintiano. Você não vai ficar. Você só não torce para Corinthians. Entendeu? Bem quietinho. Ou então você não vai falar que você é X religião. Não vai. As crianças Você não vai criar têm embates, né? Por quê? Isso. Porque não vai criar embate. Inteligência emocional. Pronto. Saber lidar também. E ensinar criança também, porque a criança, não tem teoricamente, tudo pode, né? Sim. Entendeu? A criança não tem filtro. Aí tá, entra lá, aí a criança vem pra casa, traz umas perguntas que você sabe que não veio de casa, porque não é costume. Tá, mas aonde você viu isso? Qual o contexto, Pra né? poder saber até aonde eu posso falar pra criança. Outro dia, uma das minhas filhas perguntou pra mim, mamãe, você sabe o que é lésbica? Falei, interessante. Eu falei, eu sei, você sabe? Ela falou, então. Eu falei, então. Já voltou com a pergunta, isso é bom, porque aí você né? já pega de onde que ela tá Entendeu? sabendo. Não, é porque minha amiga, a fulana, ela tem 2 mães. Eu falei, tá, Aí você já entendi. entendeu qual o contexto. Pronto. Pronto. Uhum. Eu já sabia de onde tinha vindo. Uhum. Tá, não sei quem é a menina, X. Ah, é a fulana do ano tal. Eu falei, tudo bem. Eu falei, e? Ah, Da mas mesma eu- forma que deve ter algum amiguinho que deve ter 2 pais, talvez. Então, mas não houve conversa Uhum. ainda. Aí eu falei, tá, e? Eu perguntei pra ela como chamava o pai dela. Porque ela tinha que ter um pai. Eu falei, certeza, realmente, todo mundo tem pai. Papai do céu é o pai de todos. Uhum. E ali eu trunquei a conversa. Uhum. E ela levou pra escola de volta. O que ela levou, eu não sei. Se levou. Uhum. É, porque Se não, levou. você Porque eu normatizou vou a falar conversa. o quê pra criança? Uhum. Eu sou a favor, eu sou contra, é isso, é branco, é preto, é azul, verde. Gente, a criança não vai ter esse filtro. Então, vamos explicar pras crianças somente o que elas perguntam. A necessidade delas daquele momento, Pronto. né? E sem fazer um julgamento. Porque o verbo julgar, eu acho que é mais forte do que qual o seu nome. E é o que mais tem hoje em dia, né? Entendeu? Então, assim, você cria as crianças, não dá porque você tem um filtro, a criança não tem.
Eu acho isso muito complicado, né? Então, se eu pudesse deixar um recado pergunte para os seus filhos. Veio a pergunta, aonde você ouviu? Ou quem te falou, como foi isso? Para que você entenda o que você responde. Porque... em qual contexto você se engedra ali, né? Entendeu? Exato. Essa questão é de grande profundidade, né? E principalmente para você se libertar dos preconceitos, né? Ao invés de você já inserir, né, um julgamento ali na cabeça da criança, você começa a perceber, pega lá, até onde eu posso ir, deixa eu entender como é que tá chegando essa informação. Será que é isso que é o que eu tô imaginando mesmo? Porque às vezes Exato. a maioria nem é, né? Olha que exemplo lindo, né, da ficha da escola sobre o sexo, não é? Então isso é você viver com mais consciência. E falando sobre consciência, deixa o recado aqui da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? Todo esse movimento, como diz o Percy, uma biblioteca online, com mentorias, cursos, e-books, diversos conteúdos para você trilhar o caminho de autoconhecimento. Como eu digo, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é muito mais profundo do que isso. E para você trilhar o caminho, estamos de mãos dadas, e lá na comunidade é mão na massa, prática, vivência. Tem teoria? Muito pouco. É vivência, experiência para você aplicar dentro da sua realidade. Dia a dia. Dia a dia, que o nosso objetivo é que você alcance os seus resultados. E lá aqui, ó, nesse QR Code, você assistindo na TV, coloca seu celular aqui e na descrição do vídeo também tem o link. Lá tem diversos depoimentos com uma aula também com diversas técnicas, processos da neuroquântica para você já colocar em prática. E aí você também tem aqui, ó, 10% de desconto com o cupom Saúde Energética. E como eu digo, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E para você mergulhar ainda mais na neuroquântica, nós também temos o curso de formação primeira e única, reconhecida pelo MEC. Então lá na comunidade, práticas, vivências, e aqui na formação você recebe o seu certificado reconhecido pelo MEC para transbordar na sua vida pessoal, profissional, familiar, financeira e ter resultados palpáveis. Afinal, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida, porque tem muita crença, né? Nossa, comecei lá com o Rafa, com o Perso, lá na mentoria, na comunidade, na neuroquântica, minha vida tá incrível. Algo de ruim vai acontecer. Não, se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. É isso, como Rafa. esse episódio aqui, né, falando, né, de inteligência emocional, não só dentro da empresa, como a Núria está trazendo aqui sabiamente. É pra você. Dentro de casa, né? É por Começa você, por aí, pra né? você. Verdade. Não é, né? Quer mudar o mundo exterior? Mude o seu mundo interior. Primeiro o mundo você, exterior nada mais é do que um reflexo do seu mundo interior, não é, Núria? Exato, e assim, acho que uma coisa muito importante que eu tava pensando, eu aprendi a elogiar as pessoas. Gente, quem não gosta de ser elogiado? Sim. Quem não gosta E aprender a aceitar também elogios, né? Porque é dificílimo. Você está tão linda, são seus olhos que nada, aceite. Eu não tinha grande dificuldade de receber elogios. Gente, eu vou deixar aqui. Márcia, ela me ensinou. Uma amiga minha me ensinou. Ela fez assim pra mim. Eu falei, como? Entendi. Tá vendo? A gente não é perfeita, a gente tá uns escorregados. Às vezes dá um escorregado que começa aqui e cai lá na frente, mas tá tudo bem. Faz parte. Entendeu? Faz parte. Faz Como parte. é que cai aqui? Cai lá na frente, entendeu? Mas a gente escorregou, mas tá plena. Aí a gente tava no curso, ela fez assim, uma moça pegou e falou, nossa, que bonito. Amo brilho, né? Amo brilho. Suas pulseiras, não sei o quê. Eu fiz, os badulac que eu comprei ali na moça onde eu falo, no cabeleireiro que vende. Ela me chamou de lado. Ela é plena, ela fala baixo, ela é chiquérrima. Ela fez assim, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, você não usa badulac. Eu falei, não.
Ela falou, você é uma princesa. Você usa semijoias. Eu falei, tá, entendi. E agora? Então, quando você receber um elogio, aceite-o. Eu falei, eu falo o quê depois? Boa tarde? Ela fala, obrigada. Isso. Você é muito gentil. Olha que legal. Aprendi. Gente, você não sabe como aceitar um elogio? Obrigada, você é muito gentil. E tá ótimo. Tá tudo bem. Realmente, a Márcia fez a diferença na minha vida. No dia seguinte, eu tava na imersão, a filha dela falou, nossa, seu cabelo, não sei o quê. Se fosse em outra época, antes da Sim, já ia falar, nossa, descabelada, né? Nem passei na cabeleireira, aquelas loucuras, né? Pré-mãe dela ia falar, ai, já foi sair correndo, perdi os cabelos, tava tudo bem. Aí eu falei, ai, aprendi com a sua mãe ontem. Obrigada, você é muito gentil. Olha, já ganhou o dia. A diferença. E faz a diferença mesmo. Tá Faz, vendo? E entendeu? hoje você aqui transbordando, ó, pra você que está assistindo aí, ó, aplique isso, não é? E Núria, você também atende presencial, online, como que funciona? Atendo online. Online. Atendo online. Ou seja, independente de onde você estiver no mundo, você todo. pode passar com uma sessão. Como é que funciona? Faz primeiro, entra em contato comigo por WhatsApp, pelo Instagram, pelo direct. Aí a gente faz um questionamento, vê quase, alinha as expectativas, que é muito importante, porque não existe milagre. Então a gente alinha a expectativa, a gente explica o que é o processo, porque tudo é um processo, não é do dia pra noite. E vê se atende realmente o que a pessoa está esperando. Tá atendendo, a gente começa com as ferramentas, começa a evoluir. Pra quê? Pra que no decorrer deste processo, os eventos de injustiça, que às vezes são, a maioria das vezes, são totalmente inconscientes, você consiga trazer um novo significado para sua vida. Porque o passado não vai determinar o seu presente e nem o seu futuro. Exatamente. Entendeu? O passado ficou no passado. Lembrança. Qual que é o tempo olha mais lá. importante da sua vida? Presente, passado ou futuro? Presente. Pra mim é os três. Ó. Pra mim é o presente, porque o passado já foi e o futuro ainda não veio. Então, Pronto, meu viu? presente Né? é o E meu você presente. tá certo, e tá tudo bem pra você? Perfeito, Pronto, e tá tudo bem. Aquelas pessoas que, por exemplo, pensam muito no futuro, não vive o presente. Gente, vamos viver hoje. E tem os que vivem só no passado também. Não somos eu. Não, eu também já não. Já foi, já ficou pra trás. Já ficou pra trás e vamos seguir. Então, assim, alinhando os pensamentos, alinhando as expectativas, a gente consegue seguir com o processo. E quais são as redes sociais? A minha rede social particular é Núria M. Santos, do Instagram, ou da Tijoleste, TIJOLST. Trocou, tá tudo junto, manda mensagem. Eu vou estar respondendo os directs das duas, mas só dá um tempinho, a gente responde. Não liga brigando. Eu mandei mensagem pro WhatsApp. Gente, acho É que às fantástico vezes isso. cai naquelas caixas de spam, se for e-mail, mas Exato. tem nos directs também, às vezes fica nos Dá. ocultos. Mas dá certo, é só ter um pouquinho de paciência, porque as pessoas estão muito sem paciência, né? Imediatismo, né? Ai, meu Deus. Antigamente, se ligava e pedia pra dar recado. Esperava chegar em casa e pedia pra dar recado. Hoje, se você não atendeu o WhatsApp, ficou azulzinho, você liga e fala, olha o meu WhatsApp. Gente, E é isso mesmo, né? A falta de vivência do dia, do presente que as pessoas estão perdendo totalmente. Da importância de convidar uma amiga pra tomar um café. Não tem mais, eu não lembro quando foi a última vez. Você toma... É muito engraçado isso, né? Então, assim, eu acho que essa questão do realmente se importar com você. Valorizar você, se dar valor, o que é importante pra você. O que o outro vai pensar é do outro. E isso não é teoria de livro. Não é teoria de Google agora, da IA. Gente, com mais IA, olha, onde vai ficar as relações humanas com a inteligência artificial? Ajuda muito, mas e aí? Tem que usar como ferramenta, né? Não Exato. como Sim. meio, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que se valorizar no emocional, na inteligência emocional, no que é importante, no aqui e no agora. E fazer o quê? Ser imagem e semelhança do Criador, que é isso que a gente veio fazer na vida. Falando em imagem e isso. semelhança do Criador, eu deixa o presente aqui sou. pra você do eu sou, Olha. o eu Eu sou, sou. né? Essa essência divina, pra você sempre se lembrar desse transbordo aqui Combinou no, com a unha ali, ó. Combinou, você viu? Gostei. aqui Vou pôr na minha no lista. Saúde Energética. Parabéns por você ser quem você é, né? Trazendo mais consciência pro mundo, não é? E já deixa Maravilha. aqui também, ó, Opa! o presente da A hora bruxarina. cheirosa. Obrigada. Sais de banho de chuveiro que a Núria tá recebendo, você encontra no site também, bruxarina.com.br, e no Instagram, bruxarina_. E quando você encher o carrinho lá com diversos produtos, velas, tanto para o seu ambiente quanto para o seu corpício, né? Aqui como sais de banho como exemplo, você enche o carrinho, aí você coloca o cupom Saúde Energética e você tem 10%
de desconto. É isso, Não é? a Núria sai com o kit Penélope Charmosa, toda rosa. ó. Olha, Olha lá, que Adorei. maravilha. Você deve pela Penélope Ah, eu Charmosa? sou, né? Denunciei, né? Não, e a Barbie? Eu falo, gente, quando a pessoa fala, dá, Penélope, fala, passou dos 40. Passou dos 40. Eu já tô nos 50, quase. Já tá... Não, fica nos 40. Eu falo, não, fica papo de... Eu queria, mas não dá, né? Não dá, mas tá tudo bem, a vida A segue. gente segue. A gente consegue esticar. Né? Foi um prazer, gente. É isso, né? E olha quem Maravilha. está aqui na Quem é? sua frente, Núria. Quem chegou? Olha só, o pessoal já conhece aqui, ó. Ah lá. Esse aqui, Núria, é o seu eu do futuro. Tá. Seu eu do futuro está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Que eu atendo todas as expectativas que o pai me pôs na Terra. E que assim, eu entendo agora que eu vim para servir pessoas. Servindo pessoas, você tá realmente deixando muito melhor para todos. Então assim, o meu eu do futuro é servir pessoas. Isso é fato. Maravilha. Sensacional. E olha lá, ele tá todo felizão aí, ó. Gostei, de brilho. Tá vendo aqui, ó, você aqui no capacetinho Eu brilhando? vi, olha lá, ó. observei, É. observei. Maravilha. Parabéns por você ser quem você é. Parabéns por todas as almas impactadas, direto ou indiretamente, né? Porque quando a Que gente são muda muitos, né? uma pessoa, na verdade a gente não muda ninguém. É, Mas quando a gente é inspiração e contribui para que aquela pessoa, como a Núria trouxe sabiamente também, né, a pessoa estar na disposição de passar pelo processo, não é? Você acaba impactando diversas pessoas ao seu redor, sendo inspiração Seja também. inspiração, né? Esse é o Verdade, esquema. quando a gente aprende que a gente não tem que copiar a pessoa, sim modelar a pessoa. É. Né? Eu acho que Ninguém muda ninguém, modelar né? É fantástico. Você escolhe, modela aquela pessoa, você fala, a gente vai fazer a diferença. É. Extrai o melhor da pessoa, né? Dentro da comunidade a gente tem uma mentoria específica sobre isso, que a gente fala sobre miragem, né? Quando você quer copiar o outro, você está fazendo uma miragem, que na verdade não existe, afinal você é tão único, tão singular, exatamente. não é? Com o Exato. Pai, Criador, Universo, Consciência Maior, você é tão singular, tão único, que você tem a sua linha de vida, você tem a sua consciência, e quando a gente fala único, não só Um grãozinho de areia, fisicamente, né? mas energeticamente, mentalmente, Sim, não é? ninguém consegue ser igual a ninguém. Exato. Eu sou experiência, eu tenho gêmeas, Todos nasceram únicos. juntas, são tudo junto Uhum. e tão diferentes. Mesma Não é? criação, mesmo tudo. E Menos de um Ótimo minuto de exemplo, diferença. exatamente. Elas são totalmente. Às vezes eu falo pra elas, por que vocês são parecidas? Branco dos olhos, mamãe fala que ótimo branco dos olhos. Então Não somos é. únicos. dos olhos. e às vezes nem o branco dos olhos, se for. Né? Porque quando chora, fica cor de rosa. Ai, meu Deus. Muito Quanta bom. gratidão, quanta gratidão. Gratidão, Uma mensagem Núria. final. Ser você. Aceite como você é, mas sempre buscando fazer o melhor pra você e pra agradar só você, não o outro. Se pro outro tá bom, se não tá tudo bem. Tem que tá bom pra você. Nossa, Maravilha. sábias e profundas palavras aqui, né? Porque muitas vezes o outro cria uma expectativa em cima de você. E você permitir que o outro tenha essas expectativas também é uma permissão, né? Você não cria uma expectativa em cima do outro, né? Você vive uma história que E não é aí real. lá vem a Exato, aí frustração fica, na toma lá, sequência. toma lá, dá cá, enfim, exatamente. Deixa o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha, lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. Núbia, muita gratidão, Grande, muita gratidão. Núria. Parabéns pelo trabalho. Gratidão. Percebam, como eu falo bastante aqui nos episódios, né? Tá vendo? Muitas vezes uma situação pode ser complicada, difícil, mas te leva, né, para grandes movimentos. Como né? você mesmo Olha diz, só. né? Às vezes até um pé na bunda te leva pra frente. Exatamente. Então, É. olha só que episódio incrível falando sobre inteligência emocional na sua vida, no seu dia a dia e mãe de gêmeos, olha só o quanto que você também pode trilhar esse caminho de ter mais inteligência emocional na sua vida. Sobre isso, Muita Rafa. gratidão, Núria. Gratidão, Núria. Muito obrigada. Um beijo Gratidão, no Rafa. coração e até nosso próximo episódio.